Hoje eu vim de traidor, né? Vim com um golfer na camisa. Mas eu gosto de Golang também, não é nenhum mistério, nenhum segredo. Aliás, eu comecei a gostar de Golang antes de gostar de Rust. O que eu quero falar para vocês hoje é mais sobre orientação a objetos. Não existe orientação a objetos em Rust. Não é orientação a objetos. Não vai pensando que é, porque não é. A gente pode implementar alguma coisa de orientação a objetos, mas no fundo não é. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Alguns alunos se empolgaram com Rust e começaram a falar: pô, vou fazer tudo em Rust, vou fazer. Não vai não. Não vai não. Nem tenta. Por quê? Além da curva de aprendizado ser muito íngreme, demora muito para fazer qualquer coisa em Rust, porque ele é muito chato, o compilador implica com tudo, você tem que ficar corrigindo o código 1 milhão de vezes, não vai fazer exatamente do jeito que você quer, você tem que mudar o que está fazendo. Ah, porque você com o tempo, não. A linguagem é chata, não é para isso, não é para ficar fazendo qualquer coisa, não. Se você quiser fazer, faça, tá bom? Hoje eu vou reforçar um pouquinho esse conceito aí. Vamos lá, continua. Pois bem, pessoal, vamos falar sobre orientação a objetos, entre aspas, e traits, tá? Traits nós já sabemos que são o que seria o equivalente às interfaces em Rust. O Rust não implementa orientação a objetos de maneira tradicional. Você já deve ter lido no PDF. O encapsulamento é feito a nível de módulo. Quando você diz que uma função é pub, ela é enxergada em outros módulos. Se ela não tiver pub, ela é privada ao módulo. Então, todas as funções dentro do mesmo módulo conseguem acessar. Ah, mas eu não tenho módulo no meu projeto, não criei um módulo. Não precisa, o create já é um módulo. Se você criar módulos diferentes, aí não. Aí a função só é visível dentro do módulo onde ela foi definida. Então não existe encapsulamento a nível de struct. Herança. Não, atenção, não existe herança. Não existe herança. Até em Golang, isso é melhor implementado com tipo anônimo dentro da struct. Mas isso o Rust não tem. Então, você pode fazer composição, colocar uma propriedade do tipo de uma struct dentro de outra struct. Mas isso não torna ela derivada da struct original, tá? O que você pode fazer é descrever os comportamentos comuns em traits e fazer a sua struct implementar o trait. Nós já vamos falar sobre isso mais. Polimorfismo. Existe sim. A gente tem duas formas, o Static Dispatch e o Dynamic Dispatch. Tá? O Static Dispatch, o compilador resolve qual é o método da classe concreta que ele tem que chamar. O Dynamic Dispatch é resolvido em tempo de execução, com o uso de trait objects. A gente vai falar disso. Complicadinho, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo bem simples. Tá? Tá aí no código da aula. Nós temos aqui, ó, polystatic. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que esse projetinho faz? Deixa eu abrir ele aqui no terminal para a gente poder rodar primeiro, para vocês verem que ele não faz nada demais, tá? Cargo run. Tá lá. Rex diz au, miau diz miau, Rex diz au, miau diz miau. Ele faz isso dentro de uma função e fora da função. Vamos ver o que ele faz. Let cachorro igual a cachorro. Criei uma instância aqui e movi essa instância para dentro da variável cachorro. De uma struct chamada cachorro com a propriedade nome como Rex. Tá? E criei uma instância de gato
a struct gato com o nome miau. O fato delas terem nome significa que elas herdam de alguém? Não, nada disso. Tem dois printlines, ó. Cachorro nome e cachorro fazer barulho. Então, eu invoquei um método em cima desse objeto cachorro aqui que foi atribuído à variável cachorro. Gato nome, gato fazer barulho. Então, são essas duas primeiras linhas aqui, ó. Rex diz au au, miau diz miau. Vamos olhar esses métodos fazer barulho? Aqui, ó. Eu tenho aqui o cachorro, tá? Cachorro está aqui. Ok. Gato está aqui. Mas a implementação está diferente. Por quê? Os dois são animais. Então, o animal ele pode dizer o nome dele, tá? Retornar o nome dele, ou pode fazer o barulho. Então, eu criei um trait. Repara que o trait animal ele não tem implementação. Só tem a assinatura dos métodos. Só isso. Tá? E aí, quando eu definir struct cachorro, eu implemento animal para cachorro. Eu tenho que pegar todos os métodos que eu defini na trait e implementar aqui, ó. Aqui ele retorna o nome dele e aqui ele faz barulho, que é o au au. Duas coisinhas que não sei se vocês observaram. Primeiro, nem aqui tem ponto e vírgula. Sabem por quê? Não sabem. E cadê o return? As duas coisas estão relacionadas, olha só. Esse método retorna um string, uma instância de string. Esse método também retorna uma instância de string. Se você, a última coisa que você colocar no método, ele vai retornar. Desde que você não escreva a palavra return e não coloque ponto e vírgula. Se você escrever return e botar ponto e vírgula no final, ele vai retornar aquilo. Mas se você colocar só o nome de uma variável sem ponto e vírgula e sem return, é o que ele vai retornar. Então aqui ele está retornando, ó, self nome clone. Interessante isso, né? Por que o clone? Porque eu não quero retornar o string nome do cachorro. Eu não quero mover o nome do cachorro para fora. Então eu clono esse string e retorno uma cópia dele. Tá? Ok. E aqui, string from au. Bom, eu já disse a vocês que um literal string não é um objeto string. É uma referência para str. Tá? Se você quiser retornar um string, você tem que criar um string. String from, aí você bota a referência para str aqui, ele vai retornar, vai criar o objeto contendo esse texto aí e retornar esse objeto. Perfeito. Aqui é a implementação de animal para gato. A única diferença é que ele mia, faz miau. E o método fazer barulho, olha só que interessante aqui, ó. Fazer barulho não é um método, é uma função, tá? Uma função. Aqui eu vou demonstrar o polimorfismo estático. Aqui não há polimorfismo nenhum. Cachorro é cachorro, gato é gato, tá? Quando você chamar cachorro fazer barulho ou cachorro nome, ele vai retornar, vai executar estaticamente a implementação de animal para cachorro, porque ele sabe que a variável cachorro contém uma struct cachorro. Então, não há polimorfismo aí, é estático. Mas, aqui é diferente. A função fazer barulho, eu quero que ela faça qualquer animal fazer barulho. Tá? Qualquer animal. Não só o cachorro ou não só o gato. Independente do animal, eu quero que ela faça o animal dizer o nome dele e fazer barulho. Isso é legal, isso é uma forma de polimorfismo. Mas eu alcancei aqui o polimorfismo estático, ou seja, o compilador vai criar implementações diferentes para o animal e para o gato e vai chamar as implementações diferentes dessa função. Aqui é uma função com generics, tá? Que tem em Java, tem em várias outras linguagens. T é do tipo animal.
Então eu estou recebendo uma variável animal que é uma referência para T. Quando eu chamar essa função, eu tenho que passar uma referência para um objeto que implemente o trait animal. E ele vai chamar aqui, ó, animal nome, animal fazer barulho. E em tempo de compilação ele vai resolver qual é o animal que ele vai chamar, qual é o método que ele vai chamar, se é o do gato ou do cachorro. Mas isso é estático em tempo de compilação. E o dinâmico? O dinâmico é mais legal, né? O dinâmico é mais legal. Deixa eu falar para vocês como funciona o dinâmico. No dinâmico, a gente já tem o que a gente entende como polimorfismo, tá? Existe essa palavra-chave din, que ela retorna um trait object, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui nós temos o polimorfismo dinâmico, tá? Ele é implementado através de uma coisa chamada trait object, ou objeto trait. É uma forma de usar um tipo em Rust. Qualquer coisa que implementa aquele trait serve, tá? E a gente usa a palavra din trait para que ele resolva em tempo de execução qual é o método concreto que ele vai invocar. Ele não vai fazer igual o trait, o polimorfismo estático, ficar criando versões da mesma função para cada tipo que a gente possa chamar. Ele vai dinamicamente usar uma vtable e descobrir qual é o método que ele tem que chamar baseado no tipo runtime da variável. Sempre que eu crio din trait, din, o nome de um trait, eu estou criando um trait object, uma instância de trait object. Então vamos ver aqui, ó. O que mudou? O que mudou foi aqui, ó, animal 1, animal 2. Qual é o tipo de animal 1? Referência para um trait object do tipo animal. O que é animal 2? Referência para um trait object do tipo animal. Então ele vai resolver o polimorfismo aqui em tempo de execução. E olha que interessante, eu atribuí uma referência a cachorro. Pode? Pode. Cachorro é um trait e implementa o animal, o trait animal. E eu estou passando uma referência. Então ele vai pegar, essa variável vai possuir uma referência dinâmica a um objeto, um trait object, que implementa animal. E ele vai resolver dinamicamente quais são os métodos concretos que ele vai invocar. A mesma coisa com o gato aqui. Vamos executar para ver o que acontece. Tá? Polydin, está aqui. Vamos abrir um terminal, cargo, run. Está lá. A mesma coisa, rex diz ao, sapeca diz miau. E também tem a função, e na função vai do mesmo jeito. Aqui, ó, o print line dele, como funciona perfeitamente. Repara, animal 1 e animal 2, nós não sabemos qual é o tipo concreto. Claro, sabemos, é só olhar o código. Mas o compilador não sabe qual é o tipo concreto. Em runtime é que vai ser resolvido através da vtable, porque eu disse que isso aqui é um trait object, uma referência para um trait object. E no fazer barulho, eu chamo fazer barulho com animal 1 e com animal 2. Como é que ficou a função fazer barulho? Ela não é mais generics, tá? Não é mais com tipo parametrizado. Ela simplesmente recebe uma referência dinâmica para um objeto trait animal. Só isso. E vai chamar da mesma maneira, animal nome, animal fazer barulho. Ela vai invocar o método concreto apropriado. Então isso aqui é o polimorfismo dinâmico. Muito bem. Aí isso nos traz à memória as coleções polimórficas, né? Que são uma coisa meio complicada em Rust. Sempre, sempre que a gente tem objetos que podem ser replicados, a nossa tendência é criar uma coleção e colocar esses objetos na coleção. A gente coloca normalmente, em outras linguagens, com a classe abstrata ou uma interface. Por exemplo, em Java a gente pode fazer isso. Mas em Rust o negócio é um pouquinho mais complicado.
Aí surge um conceito interessante para nos ajudar, que é o box. Por que a gente usa box? Se você criar uma instância de VEC ou um array no seu código, ele vai criar na pilha. Isso tem uma série de problemas, tá? E além disso, pode estourar a pilha, não é a maneira mais correta de você fazer isso. O correto é você usar o box. Box é um ponteiro inteligente. Ele aloca e desaloca automaticamente os objetos, você não precisa se preocupar. Se a variável que tem a propriedade sair de escopo, os objetos são deletados. O objeto é deletado, acabou, limpa tudo. Então, isso é proteção de memória. E o box é muito usado para a gente criar referências dinâmicas, referências de traits objects. Tá? Vou mostrar o exemplo aqui. Ó. Vamos ver o exemplo aqui. Polybox. Então, eu tenho cachorro, tenho gato e eu quero criar uma coleção dinâmica de cachorro e gato. Está aqui, ó. Let animais. Qual é o tipo de animais? VEC, ou seja, um array dinâmico. De quê? De box din animal. Ou seja, é um vetor de ponteiros inteligentes para trait objects do tipo animal. Cada instância de animais vai conter um box com um animal dentro. Tá? E aqui eu estou usando a macro vec para instanciar animais. Ó. Como é que eu instancio um box? Box new, o que eu quero colocar dentro do box. Tá? Então, box new e estou criando uma instância de cachorro aqui. Ó. Box new, estou criando uma instância de gato. Então, animais têm um box contendo um cachorro, um box contendo um gato. Mas, do nosso ponto de vista mais genérico, animais contêm um vetor de objetos box, de trait objects, contendo dois trait objects. E eu posso interagir com esse box, ó, for animal em animais iter. Aqui eu estou pegando o iterador de animais, tá? Cada vez que entrar aqui, animal vai apontar para um box desse. Aí eu posso chamar, ó, animal nome, animal fazer barulho. Ele já faz o unbox automático para você, tá? Vamos ver se isso está rodando. Tá aqui. Rodou. Félix diz au au, Rex diz au au, Félix diz miau. Rodou isso aqui, ó. Então aqui a gente criou uma coleção polimórfica de trait objects do tipo animal, com isso aqui, ó. Simples assim. Antes de adicionar um elemento lá, eu tenho que usar o box new. E dentro do box new eu coloco o objeto que eu quero colocar lá dentro. Tá? Como essas duas structs aqui não tem método new, eu boto direto a struct aqui. Se tivesse método new, eu botaria cachorro, dois pontos, new. Tá? Mas é assim que a gente cria uma coleção polimórfica. Bom, o que mais? Tá? Nós temos um exemplo mais detalhado aqui, que é o jogo Ferris Hunter. Tá? O jogo que eu mostrei para vocês, eu falei para vocês que eu já tinha feito em Rust. Eu fiz esse mesmo jogo em Golang. Tá aqui, ó, Ferris Hunter. Tá? Você pode ir no GitHub e você pode rodar ele. Por exemplo, cargo run e ele vai rodar. O jogo está aqui, ó. Você pula, né? Você pode pular ou recuar. E aí vem os objetos atrás de você, ó. Aqui, ó. Vem um golfer atrás de você, você tem que fugir dele. E morri. Bati na xícara, morri. Tá? Então, esse é o jogo. Eu posso restartar o jogo com Enter. Tá vendo? E ele vai contando o tempo.
Pulei o Golfer. Ó, vem outro Golfer aqui. Tem mais Game Objects. Eu estou vendo se aparecem. Além do Golfer, que representa a linguagem Go, a gente tem a canequinha, que representa o Java, e tem a cobra, que ela não está aparecendo agora. Ah, apareceu uma cobra ali, ó. Tá? Quem viu o jogo Golfer Hunt é a mesma coisa, só que o Player Object é o Golfer. Aqui é o Ferris. Bom, esse jogo é bem interessante. Eu criei num único arquivo main.rs, tá? Para não complicar mais ainda, não gerar módulos, não fazer nada disso, criei num main.rs único. Aqui a gente tem esse framework que eu estou usando, GGZ, tá? É um framework de game, uma biblioteca framework de game. Existem outros. Você pode ir no GitHub ver esse aqui. Tem alguns métodos interessantes lá, mas não é isso que eu quero mostrar aqui não. O jogo começa definindo umas constantes que eu vou usar no código, independente da instância, são parâmetros. Aí eu tenho funções auxiliares, que é essa interseção de triângulo, para saber se houve colisão, se houve interseção entre o retângulo que representa o player e o retângulo que representa um game object. Aí tem um main que vai instanciando as coisas, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês não. Aqui eu tenho uma struct cenário, tá? Que são aqueles objetos que vão passando no fundo, árvore, né, poste, matinho. Cada cenário ele tem uma implementação, tem um new para instanciar o objeto cenário e tem um update. Aqui eu não coloquei o draw dentro do cenário. Poderia ter colocado, mas não coloquei. O update reposiciona o cenário, porque os cenários vão andando da direita para a esquerda. Tá? Então, cada vez que ocorre um ciclo de update no game loop, eu chamo o update de cada elemento do cenário. E aí eu tenho um trait que é o Game Object. Game Object, esse sim, é o player e os NPCs. Ele tem update para reposicionar ele. Colidiu, se houve interseção com algum outro Game Object. Desenhar, que desenha ele na tela. E obter propriedades, que retorna as propriedades dele. Como isso é um trait, eu não posso ter propriedades no trait. Então, se eu quiser obter as propriedades, eu tenho que colocar um método para retornar as propriedades. Retorna uma referência mutável às propriedades comuns. E aí vem. Todo GameObject tem uma struct, tem propriedades comuns dentro dele. E aqui tem clone, porque eu costumo clonar isso aqui, tá? Por isso que eu tenho que implementar o trait clone aqui para ela. Aqui está a implementação do propriedades comuns. Tá? Eu botei o new, tá? E implementei também o GameObject para propriedades comuns. Por quê? Pode ter mais de um GameObject que compartilha o mesmo método. Eles não têm nenhuma diferenciação. Então, eles chamam o método da propriedade comum. Eles não precisam implementar isso. Então, tem o update, colidiu, desenhar e tem o obter propriedades. Esse aqui é o Player Object. Tá? Ele tem propriedades comuns dentro dele. Tem uma implementação própria dele, onde ele tem um método new. Tá? E aqui ele está usando o clone do propriedades comuns. Quando você passa uma propriedade comum para ele, se eu atribuir aqui, ele vai mover o objeto. Eu estou fazendo um clone. Isso me cria menos problemas. E aqui está a implementação do GameObject para o Ferris, que é o player. Ó, o update dele é próprio. Ele não chama o update do propriedades comuns. Tá vendo? Já o colidir, desenhar e obter propriedades, ele simplesmente delega para a propriedade comum dele. Então vai chamar a implementação lá de cima. Não preciso criar de novo o método. Estou reusando o código. Ah, isso é herança. Não, não é herança. Acreditem em mim, isso não é herança. A cobra, que é um inimigo, tá? Tem o new dela. A cobra delega tudo para propriedades comuns. Tá? O Golfer. O Golfer tem um método update porque ele pula. Só por isso. O resto ele delega para propriedades comuns. Tranquilo, né? Tem a xícara também, tá? Que também delega tudo.
E o jogo? No jogo eu tenho um player, que é o próprio objeto Ferris, mas eu tenho aqui NPCs, é um VEC, Box Gene, Game Object. Então os NPCs, eles são uma coleção polimórfica. Eu posso ter qualquer tipo de Game Object lá dentro. E quando eu vou adicionar os Game Objects, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem um Event Handler aqui, que é o Update, e tem um Event Handler que é o Draw. Então aqui eu vou decidir se eu vou lançar um NPC. Eu sorteio um dado, tá aqui, ó, né? E aí eu vou decidir, vou lançar um NPC. Aí isso aqui vai me dizer qual é o tipo de NPC, se é 0, 1 ou 2. Se for 0, eu vou lançar uma cobra. Se for 1, vai ser uma xícara. E se for 2, vai ser um golfer. O que é lançar um NPC? É adicionar a propriedade NPCs, fazer um push naquele VEC do novo Game Object. Tá? Então o que eu faço? Ó? Crio as propriedades da cobra, instancio a cobra new com aquelas propriedades e faço um box new cobra. Aqui box new xícara, aqui box new golfer. E vou adicionando ao meu vetor de NPCs. Quando chega o momento de atualizar os NPCs, olha como é que fica simples. Eu tenho um loop aqui, ó. Eu simplesmente chamo NPC update. Estou navegando no vetor de NPCs. Tá? Chamo NPC update. Acabou. Aí para desenhar? Para desenhar é nesse evento draw aqui, ó. Ó, textos, desenhando elementos do cenário, desenhando play, desenhando NPCs. For NPC em self NPCs, NPC desenhar. Mas se for um golfer, ele vai desenhar chamar o desenhar do golfer, porque é polimórfico, tá? Então, dá uma examinada nesse código, vê como é que funciona, roda o game e vamos conversar mais sobre ele mais adiante. Antes de finalizar, eu tinha passado um exercício na aula passada e eu acho que vocês fizeram, quero acreditar que vocês fizeram. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, exercício, tá? E tem aqui, ó, a correção. Era para fazer um match como se fosse um switch, né? Cria uma função que recebe o inteiro entre 1 e 3 e usa o match, imprima na console uma mensagem diferente. Fazer um match com guard, fazer um match com desestruturação de tuplas. Tá aqui, ó. Exercício 1. Tá aqui. A função recebe um número, eu faço um match com um número aqui, ó, e imprimo coisas diferentes na console. Tá? Bem simples. O exercício 2, um match com guard, ó. Recebi um número. Se eu tenho um número lá dentro, tá ok. Se o número for menor que zero, ele é negativo. Se ele for maior que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a 10, é entre 0 e 10, intervalo fechado. Se não, eu botei aqui maior que 10. Tá? Tranquilo. Eu tenho uns casos de teste aqui, ó, você pode verificar que vai dar tudo certinho. E aqui eu tenho um match com desestruturação de tupla. Ele recebe uma tupla, valores que são dois inteiros sinalizados de 32 bits. Então, x e y, se tiver dois inteiros, ele vai bater aqui. Se o x for igual a y, aí ele vai entrar nessa condição aqui e executa isso. Ah, o x não é igual a y. Então, ele vai ver aqui, vai bater isso, vai verificar isso. Se o x é maior que o y, então o primeiro é maior. Caso contrário, o segundo é maior. Então, muito simples, aqui estão os exemplos com as tuplas, tudo direitinho. Tá? Se você não entendeu esse exercício, sugiro que você volte à aula, assista novamente. Tá bom? Bom, dá uma examinada no game. O exercício para casa agora é você entender o código do game. Tá bom? Um abraço e até a próxima.